Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana teremos nona rodada do Brasileirão 2020. Teremos 10 jogos. Teremos na quarta-feira, acho que teremos 7 jogos na quarta e 3 jogos na quinta-feira. E o canal Resenha com Magalhães, como tá virando costume, vem fazer aquela análise pré-rodada. Então, eu peço a vocês, meus amigos torcedores, que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 54512. Vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Eu posso até demorar um pouquinho a responder, mas eu respondo e te incluo no grupo que você quer. E se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro do canal. Aqui embaixo você pode se tornar membro. E também está na descrição o nosso WhatsApp. Vamos lá, galera. A rodada começa na quarta-feira, jogo às 18 horas, Fortaleza Sport Recife. Sport Recife vem numa ascendente. Hoje começa a rodada, a nona rodada, o Sport sendo o melhor time do Nordeste neste Campeonato Brasileiro, é o que está na frente, como já teve o Fortaleza, como já teve o Bahia, como já teve o Ceará. Ou seja, os times do Nordeste estão ali variando quem é o melhor rodada a rodada. É um clássico nordestino. Fortaleza vem de uma derrota para o Flamengo no Maracanã, mas nada caixa ponte, uma derrota normal, 2-1, nada que vá abalar, nada. O Fortaleza contra o Flamengo jogou de uma maneira, contra o Sport provavelmente vai jogar de outra, vai jogar muito mais parecido com o que o Rogério Ceni gosta de implantar do que jogou contra o Flamengo, é óbvio, o próprio Rogério Ceni falou isso. E o Sport vem num ascendente aí com o Jair Ventura. Jogo interessante. O Sport está encorpando, está melhorando, está vindo de resultados positivos. Um jogo, mesmo em casa, o Fortaleza vai ser um jogo complicado, porque a moral do Sport está alta. Um jogo bem complicado, salgado para os dois lados. Salgado para os dois lados. Sinceramente, não coloco favorito. São times com características diferentes. Tá? São times com características diferentes. Mas a característica principal do Jair Ventura é um time reativo. Eu sempre lembro do Jair Ventura no Botafogo de 2017. Ele fez o Botafogo render muito, inclusive na Libertadores, com esse esquema que ele está tentando colocar no Sport. Então, Jair Ceni tem que abrir o olho, porque o Sport pode complicar. Um jogo parelho, onde não coloco favorito. Se o jogo fosse ao contrário, se fosse em Recife, eu também não colocaria favorito. Próximo jogo, o Goiás e Curitiba. Goiás vem de derrota, tem que se recuperar. Acho que o Goiás está com 3 derrotas seguidas, acho que é a lanterninha do campeonato. O Curitiba perdeu em casa para o Atlético Mineiro, também nada anormal. O Goiás perdeu justamente para o Sport, que a gente falou anteriormente. Os dois times precisando se recuperar. Vejo os dois times muito parelhos. Também não vejo favorito, mas é um jogo tenso, bem tenso. Muito mais tenso para o Goiás, que joga em casa, apesar de não ter torcida, mas é muito mais tenso para o Goiás do que para o Curitiba. Outro jogo também muito nivelado, que eu também não vejo favorito, mesmo se fosse ao contrário, se fosse Curitiba e Goiás, para mim também não teria favorito. O momento é de recuperação para os dois, então para mim não tem favorito. São Paulo e Bragantino. São Paulo favorito. São Paulo vice-líder do campeonato, apesar de o Diniz, por mais que o Diniz faça algumas coisas,
está sempre recebendo crítica, está sempre colocando à prova o seu trabalho, estão sempre falando, será que cai, será que não cai? E o cara é vice-líder do campeonato. Porra, será que ganhou, ele é vice-líder só na sorte? Ele é vice-líder porque todos os outros times são ruins pra cacete? Porra, não é, cara. Tem trabalho, você vê alguns momentos, não todos, do jogo do São Paulo, que tem trabalho de bola, tem jogada ensaiada. O gol contra o Fluminense de bola parada é uma jogada ensaiada. O São Paulo tem uma certa evolução, não é muito, talvez não é o que a torcida espere ainda, mas você vê uma certa evolução, um certo encaixe no time. E o Bragantino ainda é um ponto de interrogação, que o Bragantino ainda não entendeu, ou quem comanda, os dirigentes ainda não entenderam, quem está bancando ainda não entenderam que o Bragantino não é um gigante. Não estou menosprezando, mas não é. O Bragantino voltou para a Série A. O Bragantino tem que entender que ele tem que brigar para permanecer na Série A. Enquanto ele não entender isso, ele vai ficar tomando porrada. E pode voltar para a Série B e jogar os planos que os dirigentes lá da Red Bull querem no ralo. São Paulo é favorito. Outro jogo da quarta-feira, Atlético Paranaense e Botafogo. Cara, o Atlético Paranaense fez um jogo até melhor contra o Vasco, mas perdeu. O Botafogo fez um grande jogo contra o Corinthians. Jogando em casa, eu poderia até colocar o Atlético Paranaense como favorito, mas hoje não coloco mais. Na boa, não coloco. Além do mais, o Botafogo está bem encaixadinho. Tem suas limitações técnicas? Tem, mas é um time muito encaixadinho. Tem lá o fato da grama sintética, mas já não está fazendo grande diferença, até porque o Atlético Paranaense vem jogando mal, já perdeu em casa diversas vezes. Eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Furacão, na atual conjuntura do Atlético Paranaense, na boa, para mim o Botafogo é favorito, mesmo fora de casa. Estou dizendo momento, o momento do Botafogo é melhor. Apesar dos dois estarem na parte de baixo da tabela, mas o momento do Botafogo é melhor. O futebol praticado do Botafogo ele é mais regular, pode não estar tendo resultados, mas ele é mais regular. Então, neste momento, eu coloco o Botafogo como favorito fora de casa contra o Atlético Paranaense. Para você ver, na minha visão, como o Atlético Paranaense está decepcionando. E tem que dar uma girada. Se não der uma girada, o negócio vai encrespar. Vai encrespar. Ainda dá tempo. Faltam 30 rodadas. 30. Faltam 30 rodadas. A partir da nona, quando terminar a nona, vai ficar faltando 29. E é a contagem regressiva. Mas já está na hora do Atlético Paranaense se mexer, né? E o Botafogo mantendo o nível que está mantendo, sem salto alto, sem achar que vai ganhar o Brasileirão, mas somando pontos, tem que parar de empatar, que aí fica complicado, mas eu coloco o Botafogo como favorito. Temos ainda na quarta, 9h30, Flu-Fla, clássico carioca, Fluminense e Flamengo. O Fluminense é um time que vem oscilando, vai ser o campeonato inteiro assim. Vai ganhar uma, duas, três, vai perder duas, vai ganhar de novo e vai para... É um time que vai oscilar muito. Oscilar nos resultados, não sei nem se vai oscilar na maneira de jogar, mas no resultado vai oscilar muito, porque vira e mexe. Para o Fluminense fazer uma grande partida, todos os jogadores têm que estar num dia inspirado, o Nenê tem que estar num dia super inspirado, o Evanilson também, apesar que na última partida acho que ele não jogou, faz muita falta, mas o time do Fluminense é um time chato, que jogando um clássico sempre cresce, Não fez um grande jogo contra o São Paulo, perdeu de 3-1, não fez um grande clássico, mas acredito que quando o Flamengo, sempre assim, contra o Flamengo não, contra qualquer time carioca, os clássicos, os times sempre dão algo a mais. O Fluminense não vai ser diferente, vai dar algo a mais. E o Flamengo vem aí na sua subidinha, começou mal, vem na sua subida, teve lá um arranca-rabo
problema lá com o Gabigol, ficou putinho. Eu entendo o treinador do Flamengo de fazer essas mudanças, entendo. Porém, eu não faria tanta mudança assim. Isso pode ser bom para o conjunto, mas não é bom para o jogador. Não é bom para o jogador. Porque o jogador não fica 100% o tempo inteiro. Ele está pensando na parte física. Ah, o desempenho 100% do jogador. Mas se o jogador joga uma partida, a outra não joga, joga uma, outra não joga, é complicado. Tudo bem que você pode falar, mas Magalhães, e se ele jogasse de semana em semana, só final de semana, ele ia ter a semana inteira livre. Então ele não pode reclamar. Concordo, eu também penso dessa maneira. Mas o problema é a cultura aqui do Brasil. Uma coisa é não ter jogo, outra é ter. Mas eu entendo o Domenech, mas ele vai criar muito problema. O primeiro foi com o Gabigol, e pode ser o primeiro. Se ele não diminuir um pouco essas mexidas, ele vai criar problema com o elenco, ele pode perder elenco, aí desanda de vez. O Flamengo vem numa crescente. Fez um grande jogo contra o Bahia, ganhou do Fortaleza, está aí há 7, 6 jogos sem perder. O jogo encardido. Ainda não dá para falar, como a gente falou ano passado, que o Flamengo era favorito. Ainda não vejo favoritismo do Flamengo em cima do Fluminense, mesmo o Flamengo já ter passado o Fluminense, que na última rodada o Fluminense estava na frente do Flamengo, o Flamengo já passou o Fluminense, pode voltar a se reverter? Pode, é só o Fluminense ganhar. Mas o Flamengo vem no ascendente. O Flamengo tem um problema defensivo, que tem que ser corrigido, não sei se vai conseguir corrigir a tempo, porque não tem muito tempo para treinar, o treinamento é no jogo, mas um jogo muito parelho que não tem favorito. Não tem favorito. Ainda na quarta-feira, Santos e Atlético Mineiro, um jogo encardido para os dois, aonde são dois times que jogam e deixam jogar. Gostaria muito que nenhum dos dois times abdicasse da posse de bola. Não gostaria de ver, porém, já vi o Cuca fazendo isso, o Cuca fez isso de abdicar da posse de bola contra o Ceará, jogar mais reativo, então a gente fica na dúvida se o Santos vai dar a bola para o Atlético Mineiro para explorar os contra-ataques com o Soteldo e o Marinho. Ele poupou o Soteldo e o Santos provavelmente para esse jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo muito encardido, muito difícil, provavelmente deva ser um dos jogos mais movimentados e mais gostosos de se ver nessa rodada. Santos Atlético Mineiro, Santos praticando um futebol legal, Atlético Mineiro também teve 2 derrotas, dá algumas derrapadas, que também não é um time formado, e eu vou falar, também não é uma Ferrari. O Atlético Mineiro ainda não é uma Ferrari, porque não tem Ferrari no Campeonato Brasileiro. Não tem Ferrari. Nem time com motor Ferrari. Não tem. Ah, tu tá jogando direto com o Internacional que é vermelho? Não. Eu só lembrei da Ferrari. Podia falar Mustang, Honda. Não tem nenhum Lewis Hamilton. Nenhum time com características do Hamilton. Né? Caso que não sai. Da Fórmula 1. Não tem. Então, um jogo muito parelho, bom de se ver, que não vai ter surpresa qualquer resultado. Jogão. Um jogo que eu vou querer ver. Provavelmente, como Fluminense e Flamengo e Santos e Atlético Mineiro no mesmo horário, provavelmente eu vou ver Santos e Atlético Mineiro. Ah, mas tu é do Rio, tu não vai ver o Fla-Flu? Não. Provavelmente eu vou ver Santos e Atlético Mineiro, que é um jogo, na minha concepção, não estou desmerecendo Fluminense e Flamengo. Muito pelo contrário. Flamengo tem um futebol legal, Fluminense também joga ofensivo, mas, pro meu gosto, chama mais atenção Santos e Atlético Mineiro. Eu vou querer ver. Depois eu vejo Fluminense e Flamengo, deixo gravando. Mesmo eu sendo do Rio. Tá? Aí na quinta-feira já temos Internacional e Ceará. O favorito é Internacional. Porém, o Internacional era favorito diante do Bahia e deu empate. Quase que perde no final. Se o atacante do Internacional não tira o gol em cima da linha, o Bahia tinha ganho a partida. Bahia está reclamando demais, até os amigos que acompanham aqui o canal estão reclamando demais, não estão concordando comigo em relação ao pênalti, não estão concordando, uns já até me ofenderam, coisa e tal, não precisa ofender, na minha visão, e eu vou repetir, para mim, na minha visão, primeiro, o árbitro
marcou o pênalti na hora. Ele foi no VAR e só confirmou que ele marcou. Muitos estão achando um absurdo porque ele errou, viu o VAR e errou de novo. Isso é um ponto de vista seu. Não quer dizer que você é dono da verdade. Como eu também não sou dono da verdade. Na minha concepção, vendo as imagens e eu olhando a movimentação do braço esquerdo do Gregóry, eu fiquei com a sensação que a movimentação do braço dele foi de encontro às costas do jogador do Inter. Foi para o jogador do Inter dar aquele salto? Não. O jogador do Inter simulou? Simulou. Mas para mim, houve o toque sim. Minha visão. Eu tenho direito de pensar assim. Como você tem direito, vocês têm direito de não concordar, eu tenho direito de pensar da maneira como eu formo. E nem por isso eu vou te ofender pelo fato de você não concordar comigo. Simples assim. Meu ponto de vista. Magalhães, se você fosse o árbitro, você marcaria o pênalti? Não. Eu não marcaria o pênalti. Porém, eu entendo a interpretação do juiz. E nem por isso eu vou chamar ele de ladrão. Estão falando que se fosse ao contrário não ia marcar. E começa aquela síndrome de porra de vira-lata. Porra, tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Ah, se fosse contra um time, um outro time. Eu vou lembrar um lance para os meus amigos de Internacional e Bahia. Lembram ano passado, Grêmio e Flamengo pela Libertadores? Lembra o jogo? Vocês lembram quantos gols foram anulados do Flamengo? 3. 3 gols o Flamengo foi anulado. Acontece com todo mundo, porra. É só você pegar esse ano, quantos gols foram anulados, quantos pênaltis foram dados, que uns acharam que foi, outros não acharam que foi. Porra, minha visão. Gostaria que respeitasse. Internacional e Ceará. O Internacional é favorito, mas o Ceará pode surpreender e pode também tirar pontos do Internacional. Seria zebra o Ceará ganhar no Internacional fora de casa? Não, porque todos já viram que o Internacional, muito parecido com o Atlético Mineiro, muito parecido com o Santos, muito parecido com o Flamengo, é um time que dá brecha ao contra-ataque. Se o Ceará encaixar bem seus contra-ataques, não ficar apenas correndo atrás do Internacional, o Ceará tem chance, porque o Inter dá brecha. Pelo seu esquema, ele dá brecha. A não ser que o Internacional também surpreenda e dê a bola para o Ceará. E o Internacional explore os contra-ataques, que eu não acredito que vá acontecer. Mas o Internacional é favorito, mas não é surpresa se o Ceará conseguir um bom resultado, como o Bahia conseguiu. Corinthians e Palmeiras. Rapaz, um jogo que pelo futebol dos dois seria um jogo ruim pra cacete. Seria um jogo ruim. Porém, é um clássico. Esse a gente não tem a menor ideia, eu sinceramente não tenho a menor ideia do que vai acontecer. A impressão que se dá é que os dois treinadores vão jogar a vida nessa partida. O Thiago Nunes está balançando mais porque a pontuação do Corinthians não é boa e o futebol também não é bom. O Palmeiras é o único invicto do Campeonato Brasileiro. E estão sempre colocando o Luxemburgo na corda bamba para cair. Sinceramente, eu não entendo. Lógico, o Palmeiras não está jogando um grande futebol. Não está. Como, sinceramente, tem times que às vezes estão jogando um grande futebol. Como o Internacional já jogou um grande futebol e teve partidas que não fez. O Flamengo, o Atlético Mineiro, o Santos, está tendo muita oscilação. O Palmeiras não está tendo oscilação. Ele vem jogando um futebol bem mediano, bem baixo, há um bom tempo, igual o Corinthians. É uma reedição da final do campeonato estadual, onde o Palmeiras sagrou-se campeão. Sinceramente, não tem favorito. Não vejo favorito nesse jogo, Corinthians e Palmeiras. Pode acontecer qualquer coisa. O Palmeiras tem aí uma luz, como eu falei, que é o Gabriel Veron. Acredito, não é para começar igual eu estou vendo alguns canais do Palmeiras. É Veron e mais 10. Calma, para não estourar o moleque. Calma.
Calma. O moleque é diferenciado? É. Pô, mas, porra, não bota o peso nas costas do moleque. Tem que ser devagar. Tem que ser devagar. Agora, que ele tem que entrar, ele tem que entrar. Tá? Dá uma revigorada nesse time do Palmeiras. Porém, eu tô vendo muita gente falar algumas coisas do Palmeiras e tem um detalhe. O time do Palmeiras não é velho, não. Tem jogadores experientes? Tem. Mas tem muito garoto novo e tem muito jogador que foi contratado que é novo, cara. O Zé Rafael não é velho. O Veiga não é velho. Jogadores de meio de campo ali não são velhos, cara. Então, o Palmeiras contratou um pessoal que é mais pra frente. Então tem que dar rodagem, parceiro. Tem que dar rodagem também. Então, o elenco do Palmeiras é melhor. É melhor. A situação do Palmeiras é melhor. Mas não coloco favorito. Bahia e Grêmio. Dois times que vêm na situação bem complicada. Bem complicada. O Bahia fez um bom jogo contra o Internacional. Poderia ter ganho. Como eu disse, eu falei lá do Internacional, você do Bahia tá reclamando pra caramba. Eu já expliquei, não vou explicar de novo. Acontece com todo mundo. Não é só com o Bahia. Não é só com o Bahia. Pelo amor de Deus, meu amigo torcedor do Bahia. O Bahia é gigante. Vamos parar com essa síndrome de vira-lata, porra. O Bahia é gigante, acontece com todo mundo. O Bahia já foi favorecido pelo VAR, sim. Já foi. É que esquece, mas já foi. Todo time é favorecido e é prejudicado. Todo time. O problema é que esquece. É aquele detalhe. Ah, quem bate, esquece. Quem sofre, não esquece, não. Te garanto que vai ter torcedores de outros times que jogaram contra o Bahia que vão lembrar. Pô, se lembra no jogo do meu time contra o Bahia que vocês se deram bem? Marcou a seu favor? Porra. Menos, cara. Menos. Minha visão. Tá? E o lance do pênalti que o Bahia está reclamando é interpretativo. Minha visão. Um jogo bem complicado. O Grêmio não vem jogando bem, mas vem criando muito. Mesmo não jogando bem, o Grêmio cria muito. Grêmio e Bahia. O Bahia deu uma melhorada, está se procurando técnico aí, tal auxiliar. Não acredito que já tem um técnico novo até esse jogo contra o Grêmio. Até se contratar, o cara não vai conseguir implantar absolutamente nada. Cara, um jogo bem parelho. O Renato tá roncando muito, mas está produzindo pouco. O time do Grêmio é enjoado, mesmo numa fase muito boa. É um time enjoado, onde produz muito, mas está falhando muito defensivamente. Só que neste jogo eu coloco o Bahia como favorito. Por quê? O Grêmio vai vir muito quebrado. O Grêmio não tem a sua zaga. Não vai ter a sua zaga principal, provavelmente vai ali com a zaga reserva. Não sei se o Maicon volta, mas se voltar o Maicon, ainda um pouco fora de ritmo de jogo, não sei se vai ter o PP, ou seja, o Grêmio está meio talhado. E o Bahia pode sim conseguir um grande resultado jogando em casa. Eu coloco favorito neste momento o Bahia. Coloco o Bahia. Mesmo ainda sem treinador, mas lá o auxiliar parece que conhece bem todo mundo ali. E o Bahia fez uma grande partida contra o Internacional. E a última partida de quinta-feira é Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Vasco da Gama favorito. Vasco da Gama tem tudo para continuar a ser o melhor carioca. Porém, é um jogo que eu também vou ter a curiosidade de querer ver. Porque o Vasco da Gama joga melhor quando é reativo. Sabe jogar para frente. Sabe. O Vasco sabe. Mas a sua opção melhor é o reativo. Mas o seu treinador gosta de posse de bola. Gosta que o time fique a bola. Gosta que o time jogue. Mas pelas características do jogador, o Ramon, muito inteligente, percebe que, muitas das vezes, é melhor ser reativo. Isso aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense. Fez o gol muito cedo, depois deu a bola para o Atlético Paranaense.
O tanto que o Vasco chuta muito pouco ao gol, mas está sendo muito certeiro. O Atlético Goianiense é um time que é muito melhor reativo do que ativo. São dois times que têm a característica mais forte, o contra-ataque, ser reativo. Acredito eu, vai ser uma surpresa para mim. Quer dizer, vai ser surpresa não. Se o Vasco der a bola para o Atlético Goianiense, não vai ser surpresa, porque ele fez isso contra o Atlético Paranaense. Mas desde que o Vasco faça o gol primeiro. Se o Vasco, enquanto tiver 0-0, eu acredito que o Vasco queira dominar o jogo para tentar fazer o gol e o Atlético Goianiense no contra-ataque. O Vasco corre um risco. Porém, o Vasco não é um time que se expõe muito. Não é um time que dá muito contra-ataque. Não é um time que ataca igual o Santos, Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional. Não é um time que ataca assim. Então o Vasco também é um time meio termo. Ele não é nem muito defensivo nem muito ofensivo. Se o Vasco ganhar, fizer um gol na frente, beleza. Agora se o Vasco não ganhar não fizer um gol na frente, principalmente no segundo tempo, acredito que o Vasco vai querer se abrir um pouquinho mais e pode dar brecha para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense marca muito bem e explora muito bem o contra-ataque. Torcedor vascaíno, o jogo não vai ser fácil. É um jogo onde a forma do Atlético Goianiense jogar pode prejudicar o jogo do Vasco. Um jogo interessante que eu vou querer ver, mas o Vasco é favorito. Então essa foi a minha visão e agora vamos aguardar o fim da rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto!